Olá, queridos, tudo bem? Eu quero compartilhar com vocês algo que está queimando no meu coração e com isso, com muito temor e com muito amor, quero falar essa palavra para vocês, trazer essa palavra para vocês e é o que Deus tem ministrado no meu coração nesses dias. E eu quero falar sobre comunhão, a comunhão verdadeira. Essa palavra aqui é para você que conhece o Evangelho, é para você que está vivendo a fé em Jesus Cristo e podendo estar numa posição onde nós não estamos correspondendo ao Senhor da forma como nós deveríamos corresponder ao Senhor com todo o nosso coração. E eu tenho meditado, eu tenho orado e eu tenho clamado para o Senhor, colocando também a minha própria vida, que o meu amor por Ele seja maior hoje do que foi ontem e que seja maior amanhã do que é hoje. Eu tenho essa palavra para compartilhar com vocês, que o Senhor Ele nos chamou não simplesmente para fazer as coisas, trabalhar, mas em primeiro lugar para estar com Ele. E eu vou falar algumas coisas aqui que você já até sabe, mas o Senhor sempre nos leva de volta para o jardim, mostrando coisas que lá no começo Ele já tem anunciado a sua vontade quando criou o homem à sua imagem e semelhança. Ou como a própria palavra de Deus fala, vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança. Então hoje na Terra, Deus se relaciona com pessoas que foram criadas à sua imagem e semelhança. Você tem um espírito e o Espírito Santo ministra no teu espírito. E se nós somos filhos de Deus, Ele ministra o nosso espírito, nos mostrando o caminho, nos mostrando a vereda que nos leva à verdadeira justiça, olhando para a cruz, aquilo que Jesus fez e pagou um alto preço para que eu e você, nesse momento, podemos ter essa comunhão que eu quero falar hoje com Deus. E não só com Deus, mas a uma comunhão que o Senhor também nos leva a uma intimidade profunda com o corpo, que é a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus. Eu já falei isso algumas vezes para os irmãos aqui, onde o Senhor me deu essa graça, esse privilégio de estar pastoreando, que a igreja, queridos, ela não é um restaurante, ela não é um lugar onde nós vamos simplesmente para comer e ter aquela expectativa de querer também pedir uma comida específica. A igreja é um lugar, queridos, que nós vamos também para servir, não para com a expectativa de Deus responder a todos os nossos desejos. Porque eu quero mostrar para você que Deus, Ele, sendo Deus, tem um desejo em realizar na minha vida e na sua vida. E nós entendemos isso pela palavra, que o desejo, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E vai ter alguns momentos que nós vamos querer comer algo, mas este algo não é bom, perfeito e agradável, porque em alguns momentos o Senhor vai nos ferir com a sua palavra, nos mostrando que nós devemos pensar nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Eu estava meditando, queridos, que o fruto em alguns momentos não vem porque a semente que é lançada, ela está num solo endurecido que não entra, porque esse solo endurecido ele foi pisado muitas vezes por homens, por pessoas, e está com o coração ali endurecido, e vem o inimigo e rouba aquela semente, aquela palavra. Não deixa a semente entrar para gerar o fruto, porque o coração está endurecido. O que tem endurecido o teu coração? O que tem endurecido o nosso coração para não frutificarmos para Deus? Nós temos que liberar perdão, nós temos que amar o nosso próximo.
É claro que para fazer isso nós precisamos primeiramente amar a Deus da forma como Deus deseja que nós devemos amar o nosso próximo. Porque se nós não tivermos o amor de Deus na nossa vida, com certeza não vamos conseguir cumprir o segundo mandamento. E queridos, pessoas, tem pessoas que não vão dar glória a Deus, porque a semente ela está caindo num solo que tem pedras. E em algum momento nós nos alegramos com a notícia do Evangelho, nós celebramos, nós ficamos felizes, mas vêm as perseguições, vêm as aflições, e a raiz ela não consegue, porque vem o sol, ela não consegue se sustentar, porque tem muitas pedras impedindo o nosso crescimento. E o sol vem, a aflição vem, e como a raiz ela não consegue chegar e se sustentar, não gera o fruto. Não gera o fruto. Então, queridos, talvez nós podemos estar passando por alguns problemas, algumas perseguições, mas nós temos que ficar felizes se nós estamos passando por isso, se o Senhor está à frente da nossa vida. Porque a Bíblia fala que felizes são aqueles, ou bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por amor ao meu nome, porque desses pertence o reino dos céus. Então não se entristeça, não abaixe a sua cabeça, tire essas pedras, deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração para deixar esse solo bem adubado, para que venha o fruto aonde você possa dar glória a Deus. Tem solos que eu acho que é o solo desse tempo, aonde os espinhos estão crescendo, a semente foi lançada e está crescendo, mas algumas coisas estão sufocando para que não venha o fruto. As riquezas, as ambições, os maus desejos. Nós podemos estar perdendo tempo com coisas que não estão nos edificando. Estamos talvez amando outras coisas e não o Senhor, e isso está sufocando. Queridos, nós temos que nos arrepender. Nós temos que olhar para o Senhor, amar o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Nós não podemos olhar para a igreja e ver a igreja como um local onde eu vou encontrar os meus amigos. Nós temos que olhar para a igreja do Senhor Jesus e ver um local onde nós vamos encontrar o nosso irmão em Cristo, onde nós vamos amar, onde nós vamos dar o suporte verdadeiro, de ver a necessidade do meu irmão, de orar, de chorar, de se alegrar junto. Nós não podemos ver a igreja, queridos, como um hospital onde nós vamos simplesmente porque nós temos desejos de sermos curados de alguma necessidade que nós estamos passando, uma enfermidade, e logo depois que somos curados, nós saímos e não queremos mais o Senhor. Assim como aqueles 10 leprosos, somente um voltou. Ninguém quer ir para o hospital, queridos. Nós vamos para o hospital só porque nós precisamos. A igreja não é um hospital, porque nós vamos lá porque nós apenas precisamos de uma cura. Muito mais do que uma cura, nós precisamos de um Salvador, de um Senhor que possa reinar nas nossas vidas. A igreja não é você. A igreja é nós. É nós. Isso é uma heresia quando você fala, eu sou a igreja. Não, você é um membro da igreja. A igreja é o coletivo, é o corpo de Cristo. Tem tantas pessoas que estão vivendo isoladamente, sem comunhão com o corpo e não estão saudáveis. Porque Deus não nos fez para andarmos sozinhos. Ovelha não anda sozinho, ela anda em rebanho, ela anda junto com as outras, que tem um pastor, e esse pastor estou dizendo que é Jesus.
Nós somos chamados para vivermos a comunidade, estarmos unidos na fé e assim os dons que o Senhor nos deu, ministrarmos uns aos outros em amor, com verdade e sinceridade, não tendo nenhum fermento na massa que venha levedar, que é o pecado. Que Jesus ele possa nos purificar por meio da sua palavra, por meio da sua lavagem, renovando a nossa mente, queridos. Jesus nos chamou e disse que nós somos a igreja, então não podemos estar numa caverna, não podemos estar num lugar isolado como Elias fez. Ele foi para a caverna, se via como um profeta que estava sozinho, e o Senhor foi lá e tirou ele da caverna e disse: não, Elias, tem mais 7.000 que não se dobraram, tem mais homens que estão aí, são fiéis a mim. Nós não somos melhores, queridos, tem mais pessoas que estão amando a Deus e nós temos que andar e juntos sermos ministrados, nós temos que partir o pão. Partir o pão. Irmãos, por que você não está indo no culto? Irmãos, por que você não está na célula? Cuidado! Não ande sozinho. Não deixe o diabo te enganar dizendo que você não precisa de ninguém. Até para nascer você precisou de alguém. E quando você morrer você vai precisar de alguém para ser enterrado. Queridos, ser igreja é vivermos o propósito de Deus por meio da unidade. Deus nos uniu, nós somos uma família. E essa família tem um propósito de revelar a Cristo. Como nós vamos revelar a Cristo se nós não, em alguns momentos das nossas reuniões, talvez não tem Cristo? A igreja de 1 Coríntios ali, a igreja de Corinto, ela celebrava a ceia sem Jesus. Porque eles estavam fazendo aquilo na cobiça, na avareza. Chegou um ponto que o apóstolo fala: melhor vocês nem se reunir, porque vocês estão se reunindo para pior. Que o Senhor tenha de misericórdia, que o nosso coração possa estar alinhado à sua palavra, que a nossa vida venha queimar dia após dia por Ele. Viva hoje como se fosse o último dia da sua vida. Pastor, o que está falando, pastor? Sim, queridos. Pregue como se fosse o último dia da sua vida. Fale de Jesus. Entenda que Deus abre porta. Ele não vai abrir várias portas, ele abre a porta e você tem que identificar. Satanás ele quer nos confundir abrindo muitas portas, dizendo: isso aqui é bom, isso aqui é bom, é bom. Não, nem sempre o que é bom é de Deus também. Quando Adão e Eva estão olhando para o fruto, é bom e agradável. Então, nós temos que ter discernimento. Será que realmente isso que eu estou comendo, isso que eu estou comendo, não literalmente, talvez até literalmente, talvez nós podemos estar até idolatrando a comida, colocando a comida em primeiro lugar do que Deus, mas eu estou dizendo assim, o que nós estamos comendo com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, o que está entrando aqui, o que está entrando na nossa mente, o que eu estou alimentando o meu espírito. Nós temos que meditar nessas coisas. Se nós não estamos amando a Deus, que é o primeiro mandamento, nós temos que pedir perdão a Deus. Nós temos que pedir perdão a Deus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Mas queridos, isso que eu estou falando, eu fui incomodado pelo Senhor, glória a Deus, eu fui despertado para fazer esse vídeo, para mostrar para você que nós precisamos amar mais Jesus, que nós precisamos estar no jardim. Eu falei num áudio uma vez aqui para os irmãos que nós não gostamos de rotina, não gostamos de... não sei, às vezes tem alguns que gostam de rotina, mas Deus, lá em Gênesis, me parece que ele tinha uma rotina de todos os dias, à tardinha, descer no jardim e falar e comunicar-se com o homem. E eu penso que
todos os dias Deus quer comunicar com nós, com a sua igreja. A sua igreja que tem o Espírito Santo. A sua igreja que tem o poder de destruir as obras de Satanás, do diabo, as mentiras, porque nós estamos carregando a verdade, que é a palavra de Deus, a essência que é Cristo. Então, nessa rotina, nesse lugar, nós vamos receber o alimento, nós vamos descansar no Senhor. Não deixe o diabo mentir para você dizendo que quando você está orando, você não está fazendo nada. Você está sim, você está falando com Deus, Criador que criou os céus, a terra, e Deus está te vendo neste lugar. Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Não é você que vai ver o pai, o importante é o pai ver você. Pastor, eu não estou sentindo nada, parece que a minha fé está... eu não estou sentindo, mas você não é chamado para sentir, você é chamado para crer, você é chamado para entender que Deus está naquele lugar te observando e que Ele está te alimentando de uma forma. De alguma forma Ele está te alimentando, Ele está te dando alimento para que você possa sair dali e compartilhar com outros. Você é luz, você é sal, você foi chamado para influenciar. Você foi chamado para influenciar. A chave, a comunhão ela gera a orientação. E a orientação vai gerar a direção. Sem comunhão com Deus, sem comunhão com a palavra, sem comunhão com a igreja, qual a orientação que eu estou tomando? O que está me influenciando? Qual a direção que eu estou tomando da minha vida? Nós temos que aprender a ser eficaz. Eu preguei isso nesse domingo. Nós precisamos aprender a ser eficaz. A palavra de Deus é eficaz. E o cristão, ele deve ser eficaz. Nós somos, em muitos momentos, eficientes, fazendo tudo bem feito. E nós temos que fazer as coisas bem feitas para a glória de Deus. Mas nós podemos fazer as coisas bem eficientes, fazendo tudo e não sendo eficaz. Eficaz é fazer aquilo que precisa ser feito. Eu posso estar fazendo várias coisas atarefado e deu tudo certo. Mas eu não fiz aquilo que precisava ser feito naquele dia, naquela hora. Talvez você está fazendo um monte de coisa para Deus, mas você não está sendo eficaz porque você não está naquele lugar onde Ele está te esperando. Talvez você não está sendo eficaz porque você não está na comunhão dos santos da igreja. Porque é nesse lugar também Deus quer falar contigo. É nesse lugar que Deus quer te trazer maturidade para amar as pessoas. Como é que eu vou ser maduro se eu estou isolado, estou protegido numa bolha? Não, queridos. É neste lugar que Deus vai trabalhar a paciência, vai trabalhar a mansidão, vai trabalhar o domínio próprio na nossa vida. E é neste lugar que nós vamos dar glória para Deus. É neste lugar, queridos. Ovelha gera ovelha. Será que nós estamos gerando discípulos? Será que nós estamos falando, pregando o evangelho, as boas novas? Eu tenho orado a Deus e pedido, Senhor, eu não sou evangelista, mas me dá a graça de falar do teu amor, para que vidas possam te ouvir, Senhor, falando da simplicidade do evangelho. Desculpa, gente. Queridos, não precisamos ter um conhecimento pleno de Deus. Eu não estou dizendo que nós não temos que estudar, temos que nos aprofundar, nós temos que nos aprofundar. Mas tem coisas que são tão simples. Jesus nos chamou para testemunhar daquilo que vimos, daquilo que ouvimos. O que você tem
ouvido de Jesus? O que você tem visto? Os apóstolos estavam testemunhando da ressurreição. Nós temos que pregar sobre a ressurreição, nós temos que pregar sobre a esperança. Tem pessoas que estão sem paz, precisando de uma palavra para trazer esperança. Que Deus tem um propósito, que Deus ama, que Deus deseja se relacionar. E você tem isso e você não pode. Você não pode desprezar o chamado de Deus para a sua vida. O primeiro chamado é estar com Ele. O segundo chamado é fazer as coisas para a glória dEle. Mas nós não podemos ir trocar isso também, queridos. Fazer as coisas sem Deus. Isso não é eficaz. Nós temos que fazer as coisas com Ele, para a glória dEle. O que vão pensar de mim se eu falar? Não importa. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, que é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Ele é o poder que transformou a sua vida, a minha vida. Nos tirou de um lamaçal, nos trouxe a vida plena, a vida abundante que nós podemos viver hoje, livres de toda a escravidão, de todo o pecado, e vivemos para a liberdade, para glorificar a Deus, sendo uma nova criatura, uma nova criação. Queridos, eu estou queimando aqui falando essas coisas porque isso são coisas que estão no meu coração. E eu quero ver a igreja prosperando no propósito que Deus tem para ela. Mas para isso, queridos, o nosso coração tem que estar alinhado com os céus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito. Eu falei sobre a comunhão. Ele é o exemplo da própria comunhão. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Lá a oração apostólica nos mostra o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito. Eles estão agindo, eles estão trabalhando, mas nós não podemos ficar parados. Nós temos que andar, nós temos que deixar o Senhor soprar na nossa vida. Essa palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês. A igreja somos nós. A igreja é o corpo de Cristo. E como corpo, você tem uma função. Você foi chamado para cumprir o seu sacerdócio, para ministrar aos outros e ser ministrado pelo Senhor neste lugar. Não vamos deixar outras coisas invadir o nosso coração. Que você dê o maior presente para Deus hoje, o seu tempo. Um tempo de qualidade com Ele. Então essa é a minha mensagem. É a mensagem que o Espírito Santo me inspirou para trazer para você nesse dia. Amém? Que Deus te abençoe e que todos os dias venhamos a queimar de amor por Jesus.